CD 5. Dona Maria Ana não irá hoje ao Alto de Fé. Está de luto por seu irmão José, o imperador da Áustria, que em pouquíssimos dias o tomaram as bexigas verdadeiras e morreu delas, tendo somente 33 anos. Mas a razão por que ficará no resguardo dos aposentos não é essa. Muito mal andariam os estados quando uma rainha a fracasse por esse pouco, se para tão grandes e maiores golpes são educadas. Apesar de já ir no 5º mês, ainda sofre dos enjoos naturais, que, no entanto, também não bastariam a desviar-lhe a devoção e os sentidos de vista, ouvido e cheiro da solene cerimônia, tão levantadeira das almas, acto tão de fé, a procissão compassada, a descansada leitura das sentenças, as descaídas figuras dos condenados, as lastimosas vozes, o cheiro da carne estalando quando lhe chegam as labaredas e vai pingando para as brasas a pouca gordura que sobejou dos cárceres. Dona Maria Ana não estará no Alto de Fé porque, apesar de prenha, 3 vezes a sangraram, e isso foi-lhe causa de grande debilitação, em acréscimo dos afrontamentos de que vinha padecendo há muitos meses. Demoraram-lhe as sangrias como lhe tinham demorado a notícia da morte do irmão, que queriam os médicos segurá-la mais, sendo de tão pouco tempo a gravidez. Que, em verdade, os ares não andam bons no passo, como ainda agora se averiguou ao dar a El-Rei um flato rijo de que pediu confissão e logo lhe a deram, pelo bem que sempre faz à alma. Mas terão sido imaginações suas, que tudo se desatou num bom sucesso quando o purgaram. Afinal, era só a tripa empedernida. Está o palácio triste sobre a tristeza em que de costume está, com o luto que El-Rei mandou dar a toda a sua casa e ordem para que os títulos e oficiais dela o pusessem como ele pôs, fechando-se 8 dias e tomando 6 meses de nojo, 3 de capa comprida e 3 de capa curta, por demonstração do grande sentimento da morte do imperador, seu cunhado. Porém, hoje é dia de alegria geral. Porventura a palavra será imprópria, porque o gosto vem de mais fundo, talvez da alma, olhar esta cidade saindo de suas casas, despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, juntando-se no rocio para ver justiçar a judeus e cristãos novos, a hereges e feiticeiros, fora aqueles casos menos correntemente qualificáveis, como os de sodomia, molinismo, reptizar mulheres e solicitá-las, e outras milsárias passíveis de degredo ou fogueira. São 104 as pessoas que hoje saem, as mais delas vindas do Brasil, úbere terreno para diamantes e impiedades, sendo 51 os homens e 53 as mulheres. Destas, 2 serão relaxadas ao braço secular, em carne, por relapsas, e isto quer dizer reincidentes na heresia, por convictas e negativas, e isto quer dizer teimosas, apesar de todos os testemunhos, por contumazes, e isto quer dizer persistentes nos erros que são suas verdades, só desacertadas no tempo e no lugar. E estando já passados quase 2 anos que se queimaram pessoas em Lisboa, está o rocio cheio de povo, 2 vezes em festa por ser domingo e haver Alto de Fé. Nunca se chegará a saber de que mais gostam os moradores, se disto, se das touradas, mesmo quando só estas se usarem. Nas janelas que dão para a praça estão as mulheres, vestidas e toucadas a primor, a alemoa, por graça da rainha com o seu vermelhão nas faces e no colo, fazendo trejeitos com a boca em modo de a fazer pequena e exprimida. Visagens várias e todas viradas para a rua, a si próprias se interrogando as damas, se estarão seguros os sinaizinhos do rosto, no canto da boca o beijocador, na borbulhinha o encobridor, debaixo do olho o desatinado,
enquanto o pretendente confirmado ou suspirante embaixo se passeia, de lenço na mão e circulando a capa. E sendo o calor tanto, vão-se refrescando os assistentes com a conhecida limonada, o geral púcaro de água, a talhada de melancia, que não seria por irem morrer aqueles que se consumiriam estes. E se o estômago pede recheio mais substancial, não faltam aí os tremoços e os pinhões, as queijadas e as tâmaras. El-rei, com os infantes, seus manos e suas manas infantas, jantará na Inquisição depois de terminado o acto de fé. E, estando já aliviado do seu incômodo, honrará a mesa do inquisidor-mor, soberbíssima de tigelas de caldo de galinha, de perdigões, de peitos de vitela, de pastelões, de pastéis de carneiro com açúcar e canela, de cozido à castelhana com tudo quanto lhe compete, e açafroado, de manjar branco e, enfim, doces fritos e frutas do tempo. Mas é tão sóbrio El-rei que não bebe vinho, e porque a melhor lição é sempre o bom exemplo, todos o tomam o exemplo, o vinho não. Outro exemplo, mais do proveito da alma, se o corpo tão repleto está, será dado hoje aqui. Começou a sair a procissão. Vêm os dominicanos à frente trazendo a bandeira de São Domingos e os inquisidores depois, todos em comprida fila, até aparecerem os sentenciados. Foi já dito que 104 trazem círios na mão, ao lado os acompanhantes, e tudo são rezas e murmúrios. Por diferenças de gorro e São Benito se conhece quem vai morrer e quem não. Embora um outro sinal haja que não mente, que é ir o alçado crucifixo de costas voltadas para as mulheres que acabarão na fogueira. Pelo contrário, mostrando a sofredora e benigna face àqueles que desta escaparão com vida, maneiras simbólicas de se entenderem todos quanto àquilo que os espera, se não reparassem no que trazem vestido, e isso sim é tradução visual da sentença. O São Benito amarelo com a cruz de Santo André a vermelho para os que não mereceram a morte. O outro, com as chamas viradas para baixo, dito fogo revolto, se confessando as culpas, a evitaram, e a samarra cinzenta, lúgubre cor, com o retrato do condenado cercado de diabos e labaredas, o que, passado a linguagem, significa que aquelas duas mulheres vão arder não tarda. Pregou Frei João dos Mártires, provincial dos Arrábidos, e certamente ninguém o estaria merecendo mais, se nos lembrarmos de que Arrábido foi o frade cuja virtude Deus coroou engravidando a rainha. Assim, aproveite a prédica à salvação das almas, como aproveitarão a dinastia e a ordem franciscana em sucessão assegurada e prometido convento. Grita o povinho furiosos impropérios aos condenados, guincham as mulheres debruçadas dos peitoris, alanzoam os frades. A procissão é uma serpente enorme que não cabe direita no rocio, e por isso se vai curvando e recurvando, como se determinasse chegar a toda a parte ou oferecer o espetáculo edificante a toda a cidade. Aquele que ali vai é Simeão de Oliveira e Souza, sem mester nem benefício, mas que do santo ofício declarava ser qualificador. E, sendo secular, dizia missa, confessava e pregava, e ao mesmo tempo que isto fazia, proclamava ser herege e judeu. Raro se viu confusão assim, e, para ser ela maior, tanto se chamava Padre Teodoro Pereira de Souza, como Frei Manuel da Conceição, ou Frei Manuel da Graça, ou ainda Belchior Carneiro, ou Manuel Lencastre. Quem sabe que outros nomes teria, e todos verdadeiros, porque deveria ser um direito do homem escolher o seu próprio nome e mudá-lo 100 vezes ao dia. Um nome não é nada.
E aquele é Domingos Afonso Lagareiro, natural e morador que foi em Portel, que fingia visões para ser tido por santo, e fazia curas usando de bênçãos, palavras e cruzes, e outras semelhantes superstições. Imagine-se como se tivesse sido ele o primeiro. E aquele é o padre Antônio Teixeira de Souza, da ilha de São Jorge, por culpas de solicitar mulheres, maneira canônica de dizer que as apalpava e fornicava, de certo começando na palavra do confessionário e terminando no ato recato da sacristia, enquanto não vai corporalmente acabar em Angola, para onde irá degradado por toda a vida. E esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de cristã nova, que tenho visões e revelações, mas disseram-me no tribunal que era fingimento, que ouço vozes do céu, mas explicaram-me que era efeito demoníaco, que sei que posso ser santa como os santos o são, ou, ainda melhor, pois não alcanço diferença entre mim e eles. Mas repreenderam-me de que isso é presunção insuportável e orgulho monstruoso, desafio a Deus. Aqui vou blasfema, herética, temerária, amordaçada para que não me ouçam as temeridades, as heresias e as blasfêmias, condenada a ser açoitada em público e a 8 anos de degredo no reino de Angola. E, tendo ouvido as sentenças, as minhas e mais de quem comigo vai nesta procissão, não ouvi que se falasse da minha filha. É seu nome Blimunda. Onde estará? Onde estás, Blimunda, se não foste presa depois de mim? Aqui has de vir saber da tua mãe. E eu te verei se no meio dessa multidão estiveres, que só para te ver quero agora os olhos. A boca me amordaçaram, não os olhos. Olhos que não te viram, coração que sente e sentiu. Ó coração meu, salta-me no peito se Blimunda aí estiver, entre aquela gente que está cuspindo para mim e atirando cascas de melancia e imundícies. Ai, como estão enganados! Só eu sei que todos poderiam ser santos, assim o quisessem. E não posso gritá-lo. Enfim, o peito me deu o sinal. Gemeu profundamente o coração. Vou ver Blimunda. Vou vê-la. Ai, ali está. Blimunda, 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 filha minha. E já me viu e não pode falar. Tem de fingir que me não conhece ou me despreza. Mãe feiticeira e marrana, ainda que apenas um quarto. Já me viu. E ao lado dela está o padre Bartolomeu Lourenço. Não fales, Blimunda. Olha só. Olha com esses teus olhos que tudo são capazes de ver. E aquele homem, quem será? Tão alto, que está perto de Blimunda e não sabe. Ai, não sabe não quem é ele, de onde vem, que vai ser deles, poder meu, pelas roupas soldado, pelo rosto castigado, pelo pulso cortado. Adeus, Blimunda, que não te verei mais. E Blimunda disse ao padre, ali vai minha mãe. E depois, voltando-se para o homem alto que lhe estava perto, perguntou, que nome é o seu? E o homem disse, naturalmente, assim reconhecendo o direito de esta mulher de fazer perguntas. Baltazar Mateus, também me chamam Sete Sóis. Já passou Sebastiana Maria de Jesus. Passaram todos os outros. Deu volta inteira a procissão. Foram açoitados os que esse castigo haviam tido por sentença. Queimadas as 2 mulheres. Uma, primeiramente, garrotada por ter declarado que queria morrer na fé cristã. Outra, assada viva por perseverança contumaz até na hora de morrer. Diante das fogueiras armou-se um baile. Dançam os homens e as mulheres. O rei retirou-se, viu, comeu e andou. Com ele os infantes. Recolheu-se ao passo no seu coche puxado a 6 cavalos, guardado pela sua guarda. A tarde desce depressa, mas o calor sufoca ainda, sol de garrote, sobre o rocio caem as grandes sombras do convento do Carmo.
As mulheres mortas são descidas sobre os tições para se acabarem de consumir. E quando já for noite, serão as cinzas espalhadas. Nem o juízo final as saberá juntar. E as pessoas voltarão às suas casas, refeitas na fé, levando agarrada à sola dos sapatos alguma fuligem, pegajosa poeira de carnes negras, sangue acaso ainda viscoso, se nas brasas não se evaporou. Domingo é o dia do Senhor, verdade trivial, porque dele são todos os dias. E a nós nos vêm gastando os dias, se em nome do mesmo Senhor não nos gastaram mais depressa as labaredas por duplicada violência, que é a de me queimarem, quando por minha razão e vontade recusei ao dito Senhor ossos e carne, e o Espírito que me sustenta o corpo, filho de mim e de mim, cópula direta de mim comigo mesmo, infuso no mundo sobre o rosto escondido, igual ao mostrado e por isso ignorado. No entanto, é preciso morrer. Frias hão de ter parecido, a quem perto estivesse, as palavras ditas por Blimunda. Ali vai minha mãe. Nenhum suspiro, lágrima nenhuma, nem sequer o rosto compadecido, que ainda assim não faltam estes no meio do povo, apesar de tanto ódio, de tanto insulto e escárnio. E esta que é filha e amada, como se viu pelo modo como a olhava a mãe, não teve mais dizer senão, ali vai. E depois voltou-se para um homem a quem nunca vira e perguntou, que nome é o seu? Como se contasse mais sabê-lo que o tormento dos açoites depois do tormento do cárcere e dos tratos, e que a certa certeza de ir Sebastiana Maria de Jesus, nem o nome a salvou, degradada para Angola e lá ficar, quem sabe se consolada espiritual e corporalmente pelo padre Antônio Teixeira de Souza, que muita prática leva de cá. E ainda bem, para não ser tão infeliz o mundo, mesmo quando já tem garantida a condenação. Porém, agora, em sua casa, choram os olhos de Blimunda como duas fontes de água. Se tornar a ver sua mãe, será no embarque, mas de longe. Mais fácil é largar um capitão inglês, mulheres de má vida, que beijar uma filha, sua mãe condenada. Encostar uma face e outra face, a pele macia, a pele frouxa, tão perto, tão distante. Onde estamos, quem somos? E o padre Bartolomeu Lourenço diz, não somos nada perante os desígnios do Senhor. Se ele sabe quem somos, conforma-te, Blimunda. Deixemos a Deus o campo de Deus. Não atravessemos as suas fronteiras. Adoremos deste lado de cá e façamos o nosso campo, o campo dos homens, que estando feito, há de querer Deus visitar-nos. E então sim, será o mundo criado. Baltazar Mateus, os 7 sóis, está calado. Apenas olha fixamente Blimunda, e de cada vez que ela o olha a ele, sente um aperto na boca do estômago, porque olhos como estes nunca se viram, claros de cinzento ou verde ou azul, que com a luz de fora variam, ou o pensamento de dentro, e às vezes tornam-se negros noturnos ou brancos brilhantes como o lascado carvão de pedra. Veio a esta casa não porque lhe dissessem que viesse, mas Blimunda perguntara-lhe que nome tinha, e ele respondera. Não era necessária melhor razão. Terminado o auto de fé, varridos os restos, Blimunda retirou-se. O padre foi com ela. E quando Blimunda chegou à casa, deixou a porta aberta para que Baltazar entrasse. Ele entrou e sentou-se. O padre fechou a porta e acendeu uma candeia à última luz de uma frincha, vermelha luz do poente que chega a este alto quando já a parte baixa da cidade escurece. Ouvem-se gritar soldados nas muralhas do castelo. Fosse a ocasião outra, havia 7 sóis de lembrar-se da guerra. Mas agora só tem olhos para os olhos de Blimunda, ou para o corpo dela, que é alto e delgado como a inglesa que acordado sonhou no preciso dia em que desembarcou em Lisboa.
Plimunda levantou-se do mocho, acendeu o lume na lareira, pôs sobre a trempe uma panela de sopas. E quando ela ferveu, deitou uma parte para 2 tigelas largas, que serviu aos 2 homens. Fez tudo isto sem falar. Não tornara a abrir a boca depois que perguntou há quantas horas que nome é o seu. E apesar de o padre ter acabado primeiro de comer, esperou que Baltazar terminasse para se servir da colher dele. Era como se calada estivesse respondendo a outra pergunta. Aceitas para a tua boca a colher de que se serviu a boca deste homem, fazendo seu o que era teu, agora tornando a ser teu o que foi dele, e tantas vezes que se perca o sentido do teu e do meu? E como Blimunda já tinha dito que sim antes de perguntada, então declaro-vos casados. O padre Bartolomeu Lourenço esperou que Blimunda acabasse de comer da panela as sopas que sobejavam. Deitou-lhe a bênção, com ela cobrindo a pessoa, a comida e a colher, o regaço, o lume na lareira, a candeia, a esteira no chão, o punho cortado de Baltazar. Depois saiu. Por 1 hora ficaram os 2 sentados, sem falar. Apenas uma vez, Baltazar se levantou para pôr alguma lenha na fogueira que esmorecia. E uma vez, Blimunda espevitou o morrão da candeia que estava comendo a luz. E então, sendo tanta a claridade, pôde 7 sóis dizer: Por que foi que perguntaste o meu nome? E Blimunda respondeu: Porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse. Como sabes, se com ela não pudeste falar? Sei que sei, não sei como sei. Não faça perguntas a que não posso responder. Faze como fizeste. Vieste e não perguntaste por quê. E agora, se não tens onde viver melhor, fica aqui. Hei de ir para Mafra, tenho lá família, mulher, pais e uma irmã. Fica enquanto não fores. Será sempre tempo de partires. Por que queres tu que eu fique? Porque é preciso. Não é razão que me convença. Se não quiseres ficar, vai-te embora, não te posso obrigar. Não tenho forças que me levem daqui. Deitaste-me um encanto. Não deitei tal, não disse uma palavra, não te toquei. Olhaste-me por dentro. Juro que nunca te olharei por dentro. Juras que não o farás e já o fizeste. Não sabes de que estás a falar. Não te olhei por dentro. Se eu ficar, onde durmo? Comigo? Deitaram-se. Blimunda era virgem. Que idade tens? Perguntou Baltazar. E Blimunda respondeu: 19 anos. Mas já então se tornara muito mais velha. Correu algum sangue sobre a esteira. Com as pontas dos dedos médio e indicador umedecidos nele, Blimunda persignou-se e fez uma cruz no peito de Baltazar sobre o coração. Estavam ambos nus. Numa rua perto, ouviram vozes de desafio, bater de espadas, correrias. Depois o silêncio. Não correu mais sangue. Quando de manhã Baltazar acordou, viu Blimunda deitada ao seu lado a comer pão de olhos fechados. Só os abriu, cinzentos àquela hora, depois de ter acabado de comer. E disse: Nunca te olharei por dentro.